Tudo começou numa das últimas noites geladas do inverno. Eu, com 16 anos, deitado na cama, não conseguia dormir. Algo incomum para mim. Era por volta da 1h da manhã quando comecei a sentir uma presença no quarto, como se algo me observasse das sombras. Minhas mãos suavam e o coração batia mais rápido, mas não havia uma explicação racional para o que eu estava sentindo. Lentamente, movendo-me para tentar dormir, virei-me para a janela e foi nesse instante que vi olhos vermelhos. Eles brilhavam no escuro, me observando de fora, fixos em mim. Senti o medo me consumir. Do lado de fora, a figura tinha um corpo enorme, coberto de pelos negros. O mais perturbador. Seu rosto não era completamente de lobo, mas também não era humano. A mandíbula era longa, mas com lábios que se assemelhavam a uma boca humana. O vidro da janela embaçava conforme a criatura respirava. Suas patas dianteiras se apoiavam na moldura da janela, mas à medida que olhei com mais atenção, notei algo perturbador. Não eram patas, eram mãos humanas. Minha mente estava em choque. É um lobo? Ou um homem? Pensei. Meus músculos travaram e senti o corpo congelar de puro terror. Quando tentei processar a cena, a criatura deu um passo para trás, afastando-se da janela. Não era apenas um animal. Aquele ser tinha algo de humano nele. E aquilo estava me caçando. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Apenas fiquei ali, com um medo crescente. Quando me dei conta, a criatura já tinha desaparecido, mas o horror persistia. Não sabia mais o que era real. Aquele seria apenas o começo da minha convivência com o homem-lobo. Na manhã seguinte, acordei suado e tremendo. Meu corpo estava molhado, mas não era suor. O pavor da noite anterior havia me feito urinar na cama. Não poderia contar aos meus pais sobre isso. Meu pai, com quem já tinha um relacionamento difícil, ficaria furioso. Assim, levantei cedo e lavei os lençóis às escondidas. Minha mãe, desconfiada, me chamou para conversar. Ela me perguntou o que havia acontecido e, hesitante, contei parte da história, evitando os detalhes sobre a criatura. Ela ficou pensativa e me revelou algo que me deixou ainda mais assustado. Há algumas semanas, vizinhos começaram a relatar estranhos desaparecimentos de animais nas fazendas locais. Cachorros sumiram sem deixar rastros, e havia boatos sobre uma fera, algo que não era inteiramente animal. Você deve ter visto o homem-lobo, ela murmurou, como se tivesse medo de dizer o nome em voz alta. Olhando para o campo ao longe, ela ainda acrescentou: não saia à noite, principalmente sozinho. Esse ser, seja o que for, voltará. Ele gosta de espreitar quem está vulnerável. Os cachorros que desapareciam pelas fazendas começaram a fazer sentido. Naquele momento, soube que aquilo que vi não era um sonho ou alucinação. O homem-lobo estava à espreita, esperando seu momento para atacar. Eu só não sabia que seu interesse em mim era pessoal. Naquele final de semana, tentei afastar os pensamentos sombrios e segui com minha rotina. Eu e meu amigo Daniel, com quem trabalhava nas plantações, decidimos tomar alguns drinks na cidade. Já era noite quando voltávamos para casa e seguimos caminhos diferentes ao chegar numa encruzilhada que dividia nossos percursos. Apenas alguns minutos se passaram quando ouvi os gritos de Daniel. Corri desesperado, sem pensar, e lá estava ele, caído no chão, sendo arrastado por uma criatura enorme. O terror se apoderou de mim. Era ele novamente, o homem-lobo. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e ele o arrastava para as montanhas com facilidade, como se Daniel fosse um brinquedo. Corri atrás, gritando o nome do meu amigo, mas a criatura sumiu rapidamente entre as árvores. A escuridão me cercava, mas eu não podia abandoná-lo. Peguei meu facão e continuei a busca, até que, após alguns minutos, encontrei Daniel deitado no chão, desacordado e coberto de sangue. Ele havia sido gravemente ferido, mas estava vivo. A mordida no seu braço mostrava que ele tentou se defender, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto tentava arrastar meu amigo de volta ao caminho principal, a criatura voltou. Agora, à luz do luar, pude vê-lo em detalhes. Seu corpo era coberto de pelos negros, mas seu rosto tinha algo de humano.
Ele andava sobre duas patas, mas a expressão em seus olhos não era de um animal. Era algo mais calculado, mais inteligente. Ele me observava com ódio. Então, com uma voz rouca, quase como um sussurro, ele falou: "Diga a todos para saírem daqui. Vocês não são bem-vindos. Eu voltarei." Fiquei paralisado. A criatura falava. Era metade homem, metade fera, e estava nos dando um aviso. Após aquele encontro, nada mais foi o mesmo. O pai de Daniel ficou furioso e acusou meu pai de ser o culpado por termos cruzado o caminho da fera. As tensões entre nossas famílias aumentaram. Enquanto isso, o homem-lobo continuava à espreita. Às vezes, à noite, eu sentia sua presença. Ouvia seus passos do lado de fora da casa e, mais de uma vez, encontrei marcas de garras nas paredes. Meu pai, que sempre foi cético, finalmente se deu por vencido. Não podíamos mais ignorar o que estava acontecendo. Ele reuniu alguns homens da cidade, todos armados e dispostos a colocar um fim naquela ameaça. Eu não queria ir, mas meu pai insistiu. "Você viu a criatura de perto. Sabe com que estamos lidando. Se ficarmos de braços cruzados, ele acabará com todos nós." Naquela noite, com as armas em mãos, partimos em direção às montanhas, onde acreditávamos que o homem-lobo se escondia. Daniel, ainda ferido, se juntou a nós. Sua sede de vingança era maior que a dor. Quando chegamos à velha cabana onde a criatura se refugiava, o ataque foi brutal e rápido. As balas de prata que carregávamos pareciam ser a única coisa capaz de ferir o homem-lobo. Ele lutou com ferocidade, mas, após vários disparos, caiu no chão, ferido. Antes de morrer, o corpo da criatura começou a se transformar. A pele peluda desapareceu, e o que restou foi um velho, nu, de aparência comum, exceto pelos olhos, que ainda brilhavam em vermelho. O silêncio dominou o local enquanto a vida deixava o corpo daquele ser. Após a morte do homem-lobo, achávamos que tudo estava resolvido. No entanto, algo sombrio pairava sobre nós. Daniel começou a ter estranhos comportamentos. Ele ficava isolado, sumia por horas e, às vezes, reaparecia com cortes ou mordidas no corpo. Quando questionado, ele evitava falar sobre o assunto. Algo estava errado. As histórias de homens que se transformavam em lobos não eram apenas lendas. Talvez, sem saber, Daniel tivesse sido contaminado pela maldição. Começamos a temer que, assim como o homem-lobo que matamos, Daniel estivesse condenado a se transformar. A criatura poderia ter passado sua essência, sua maldição, para ele. O tempo passou e tudo parecia voltar ao normal. Mas o silêncio da noite nunca mais foi o mesmo. O desaparecimento de Daniel na última lua cheia selou o destino. Eu sabia o que havia acontecido, mesmo sem ter testemunhado. A maldição do homem-lobo havia encontrado um novo hospedeiro. A criatura que caçamos e matamos era apenas uma peça no ciclo sem fim. Agora meu antigo amigo era a nova fera. E assim, numa noite silenciosa, com a lua brilhando intensamente enquanto ouvia os uivos distantes, percebi que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A lenda do homem-lobo continuaria, até que alguém encontrasse uma maneira de quebrar a maldição que atormentava nossa terra. O homem-lobo voltaria, dessa vez em outra forma, mas o mesmo terror nos perseguiria.